do encerramento, vamos passar aí para o que deve estar se controlando até agora, né, doutor Mauro, para não comentar cada palestra e também para não responder todas as perguntas. Passo para você, então, professor Mauro. Muito obrigada e uma excelente continuidade do webinar. Maíra te entrega a condução. Então é comigo, né? Isso, É professor contigo. Mauro. Então tá, eu ficaria aqui durante muito tempo, nesses 40 e tantos anos, né, Geraldo, de trabalho, mas eu vou tentar fazer uma síntese muito. Vai ser meio complicado, mas eu vou começar com a colega Ruth, com uma das falas dela, muito marcante, que deve ser um norte para nós. 90% poderiam ser evitadas dos casos de sífilis congênita. Então, esse 90%, quando ela apresenta o quadro do mundo, Geraldo também falou, o Marcos também falou, que o mundo todo passa por esse problema, mas nós vivemos no Brasil. E o número do Brasil é um número que a gente tem que sair da nossa área de conforto e assumir que é um número inaceitável. Quando a gente fala que os Estados Unidos subiu tantos por cento, 100%, eles saíram de um pouco mais de 0,5 para menos de 1 por 1.000 nascidos vivos. Isso é um número muito grande, mas no Brasil nós estamos, segundo dados de registro, de 9,9 por 1.000 nascidos vivos. Isso não envolve muitos casos que podem estar na medicina privada. Também acredito que desses 9,9 a cada 1.000 nascidos vivos, vários casos não são verdadeiramente casos de sífilis congênita, são notificações, são VDRLs reagentes, que podem não ser. Então, por um lado, para mim, esse 9,9 pode ser uma supernotificação, mas, por outro lado, pode ser uma subnotificação. Então, se a gente ficar com 10, a gente vai estar com 20 vezes a taxa, muito bem lembrada pelos colegas, que é meio caso por 1.000 nascidos vivos. E a gente tem que enfrentar uma situação muito importante. O Brasil tem SUS, que os Estados Unidos não têm, por exemplo. Então, nós podemos ter acesso. Outra coisa importante, dito isso, é que a gente tem que encarar uma coisa chamada responsabilização pela vigilância epidemiológica em toda a cadeia. Nós estamos vendo isso agora com a intoxicação pelo metanol. Ministro já falou, governador já falou, já foram buscar fontes, já fecharam bares, já pegaram amostras, já identificaram isso em menos de uma semana. E eu fico me perguntando, como a colega Ruth mostrou aquele diagrama bonito, como enfrentar. O Geraldo falou muito bem falado. O nosso grande a nossa grande vertente para a prevenção é uma boa qualidade do pré-natal. O Geraldo colocou como marcador, ele usou a palavra marcador da falta de saúde. Eu, como minha posição assim um pouco mais inquieta, eu quero dizer o seguinte: esses 90% que a Ruth diz que pode diminuir, a gente tem que encarar que é má qualidade de pré-natal. 10% vai cair, tudo bem, ocorre no mundo inteiro. Isso vai ser um impacto para a gente sair de 10 para 1 por 1.000 nascidos vivos, quase chegando lá. E nesse sentido que a gente tem que investir.
A gente discursa muito nesse método de dar essa planilha toda, mas a gente não vê o que está acontecendo com a intoxicação do metanol, que é a vigilância no posto, a vigilância de quem faz o pré-natal. O chefe do pré-natal do posto, o chefe do posto, o supervisor daquela CAPES. Aonde está esse processo? Se é de notificação compulsória. E notificação compulsória não é uma coisa que eu acho que eu devo fazer. Eu sou obrigado a fazer a vigilância. Eu tenho que ver quem faz o pré-natal, por que, que não fez o pré-natal direito, por que, que a penicilina não estava na hora, por que o VDRL não funcionou, por que o FTA não funcionou, por que pediram o FTA IgM, por que contabilizaram 10 vezes o mesmo exame positivo para dizer e jogar aquela criança na mão do pediatra sem uma caderneta de gestante. Eu encontro no Rio de Janeiro a maioria das cadernetas de gestantes não preenchidas. Não vai ficar adiantando 40 anos Geraldo falar do pré-natal do parceiro, o Marcos dá aula, a Ruth dá aula, a gente está. Se a gente não avaliar essa responsabilidade. E eu vou, assim, tentar fechar, porque o tempo é pequeno. Eu gostaria de passar um dever de casa para todos, que depois que eu fiz uma leitura dramática, teatral, de um conto de Nelson Rodrigues, uma colega me falou: Maurinho, você precisa assistir. Por favor, anotem. Episódio 21, temporada 2 da série Lei e Ordem. Vou repetir, está na Globoplay, episódio 21, temporada 2, Lei e Ordem, na Globoplay, ou lá, como está nos americanos, Law and Order, Scourge. No Brasil deu punição. E vocês vão ver o que eu estou falando no final. Enquanto nós não partirmos para uma investigação epidemiológica no posto, na CAPES, fazer os rounds que tem para avaliação, nós vamos continuar aqui fazendo as mesmas aulas. E nós temos que baixar esse número. Episódio 21, temporada 2, assisti sábado passado e para mim foi uma tormenta cerebral de responsabilização. Por quê? Porque se nós não assumirmos isso, vai ser difícil a gente continuar dizendo para o mundo que nós temos SUS, dizendo para o mundo que nós temos uma atenção. E hoje acabei de receber aqui da Baixada, aqui da região metropolitana, de um único hospital, 10 casos de sífilis congênita internada hoje em um único hospital, com 3 neurosífilis. Com 3 em um único hospital. E nós temos, no próprio boletim, 15 estados do Brasil acima da média. Não é na média de 9, é acima da média. Então, de uma vez por toda, a minha fala aqui é dizer: mortes não se comparam. Eu não quero comparar a morte, mas eu quero dizer do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, 2023, 371 natimortos. 371 natimortos. Óbitos por sífilis, 196. Total de 2023, 567 mortes. Mortes não se comparam. Mas nós tivemos agora a intoxicação e não tem um único órgão de imprensa do Brasil
que não esteja falando o dia inteiro da intoxicação do metanol. E nós temos centenas de óbitos que não ganham visibilidade. E nós aqui sabemos aonde estão esses óbitos. E a gente precisa dar nome para esses óbitos, nome para o pré-natal, nome para o posto, nome para os erros do VDRL, nome para quem não aplicou a penicilina benzatina na época certa. Então, de uma vez por todas, eu quero que vocês entendam a minha posição, a do Geraldo, de 50 anos falando a mesma coisa. Má qualidade. Porque eu não conheço um pré-natal de boa qualidade que dê em sífilis congênita. Vai ser um caso ou outro, não vai impactar a epidemiologia brasileira. E nós contamos o caso que a mulher com sífilis com a mãe é parda, tem escolaridade baixa e mora em periferia. E qual é a cor de quem fez o pré-natal? Qual é o posto do pré-natal? Qual é o chefe da vigilância do pré-natal? Isso eu não conto. Então vejam, episódio 21, temporada 2, Lei e Ordem, para que se entenda. Se a gente não partir para auditoria, se a gente não partir para a responsabilização de toda a cadeia, Pamela, Ruth, Marcos, Mayra, Geraldinho, 600 colegas, a gente vai desencarnar falando a mesma coisa. E eu não gostaria disso. E eu vou te dizer mais, aproveitando aí a era. Sífilis congênita é um pênalti sem goleiro. Não é o pênalti que o colega do Corinthians bateu de cavadinha com goleiro. Ele bateria o pênalti de cavadinha, se não tivesse goleiro, a bola entrava. Sífilis congênita é qualidade de pré-natal em 90%. Vamos perder em 10%, acredito, acredito, mas nós vamos baixar absurdo. E dá, Pamela, que o ministro esteja vendo, que os colegas todos estejam vendo. É uma marca de governo a gente baixar a metade até o ano que vem. Basta ter vigilância epidemiológica e responsabilidade na atenção do pré-natal, porque não dá mais para a gente ir no posto e cada dia ter um posto e o Brasil ter 20%, Marcos, Geraldo, Ruth, de sífilis primária em gestante. Como é que eu vou ter sífilis primária em gestante? Geraldo apresenta um caso em todo o seminário, é o mesmo slide que a gente apresenta. E o Brasil tem 26% de sífilis primária, 10% de sífilis terciária, ou seja, nem notificar certo a gente está falando. Então, essa era a minha fala. E Pamela, Geraldo, Ruth, Mayra, acho as perguntas aqui foram maravilhosas, merece um debate sobre tudo isso, efeito prozona, Chariste Rexheim, não ter medo de quando a pessoa tiver com aquele rush cutâneo enorme, aquele secundarismo enorme, fazer um corticóide junto com penicilina para diminuir, né, Geraldo? Não ter medo. Agora, isso está em todos os protocolos. O que não está no protocolo, Pamela, é sair daqui agora e ir lá nessa maternidade com 10 casos de sífilis congênita e olhar a caderneta de gestante da mãe. Isso a gente tem dificuldade de fazer porque a gente vai expor a situação. Mas a gente está expondo essas gestantes nos nossos boletins, está expondo as mortes no nosso boletim, mas não está querendo ter a coragem de expor as oportunidades perdidas, que agora
na intoxicação pelo metanol, já fecharam fábrica, já coletaram 500 garrafas de vodka, de gin, e a gente não coleta o VDRL. Será que o nosso padrão de VDRL está bom? Será que os VDRL, as marcas, são confiáveis? São padronizáveis para a gente comparar? Então, essas são as minhas inquietudes, que a gente aproveita esse mês verde para poder colocar essas inquietudes sem medo. E tentar chegar em 2026, Pamela, colegas do Ministério, com uma marca de governo, porque gestação são 9 meses. Se eu trabalhar hoje bem, né, Geraldo? Daqui a 9 meses eu não tenho sífilis congênita. Não é tuberculose. Se eu trabalhar bem hoje, daqui a 9 meses eu não tenho sífilis congênita. Mas com certeza a gente vai continuar nessas coisas que eu estou pronto para fazer de novo, tá bom? Estou pronto para participar desses seminários, mas eu estou pronto para pegar meu carro agora e fazer com que uma prefeitura me abra a porta, porque elas não abrem a porta. Eu tento ir nas prefeituras para poder ir no posto e eles não abrem a porta, que a gente vai expor como está o atendimento. E é lá que a gente. E essa é uma saída, porque o Brasil conseguiu eliminar a transmissão vertical do HIV. Nós fomos tapete no dia 3 de junho. O ministro apresentou, o mundo vai dar um certificado para o Brasil de eliminação da transmissão vertical. Por quê? Porque ela sai do posto e vai para uma medicina especializada. E a sífilis na gestante continua com os mesmos erros. Então, é uma determinação política de gestão que a gente tem que enfrentar e dar nome aos bois. Um beijo.